capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37, o versículo de número 1, uma passagem muito conhecida no meio do povo de Deus. E eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar nesta noite no meu coração e também no seu coração. Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 1. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza para estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A palavra de quem que era para ouvir, queridos? Do Senhor. Glória a Deus. Vocês estão afinados hoje, hein? Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês repita comigo, Espírito. Espírito. Eis que farei entrar em vocês e vocês viverão. Porém, tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém, vocês me ajuda a pregar. Porém, vocês e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles Então ele me disse: profetize, filho do homem, e diga assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, e entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos. Perdemos a nossa esperança. Fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu. Os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém, vocês e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, uma leitura, passagem bíblica muito conhecida no meio do povo de Deus, né? O famoso e temível, terrível vale de ossos secos. Biblicamente falando, queridos, esta história, esta passagem bíblica, ela está falando realmente de quando o povo de Israel estava preso, estava no cativeiro. Era dessa forma que o povo de Israel estava se sentindo. É dessa forma que o povo de Israel, na época, se viam, né, como se eles estivessem mortos. Como se fosse realmente um vale cheio de ossos secos. Então vem o nosso Deus e deu o quê? Uma visão ao profeta Ezequiel. Deus mostra para o profeta Ezequiel esta visão, e no final da visão, Deus explica ao profeta o que é que ele estava mostrando. E quando a gente começa a ler, que a gente começa a entender,
Deus primeiro leva o profeta, guiado pelo Espírito, ao lugar, né, de talvez um cemitério, talvez um lugar que tivesse havido ali o quê? Uma guerra. Porque naquele tempo, queridos, era como se fosse maldição se uma pessoa morresse e ela não fosse sepultada. Então, dá também a impressão que este lugar que Deus mostra para o profeta, talvez tivesse acontecido ali uma grande batalha, uma grande guerra, uma grande peleja, porque a Bíblia narra, a Bíblia diz que os corpos estavam sobre a terra, não sob, estava em cima da terra, todos espalhados no chão. Então, aqueles ossos que estavam ali, eles não tinham sido sepultados. As pessoas ali não tinham sido o quê? Enterradas. Então, significa que as pessoas que mataram aquelas pessoas nessa visão, né, deixou essas pessoas ali, ou tivesse deixado, para quê? Para que as pessoas fossem o quê? Amaldiçoadas. Mas a gente sabe que, na verdade, não tem nada a ver, né? Nós sabemos. Mas naquele tempo eles não sabiam. Eles criam, acreditavam que as pessoas que não fossem enterradas, elas eram o quê? Amaldiçoadas. Então, talvez por isso, Deus mostrou esse monte de ossos, um monte de pessoas mortas sobre a terra, espalhada em um lugar. Porque com certeza, talvez na mente de Ezequiel, também talvez ele pensasse assim, que as pessoas que não fossem enterradas, que as pessoas que não fossem sepultadas, elas fossem o quê? Amaldiçoadas. Preste muita atenção nisso. Talvez Ezequiel pensando assim, Deus vem e mostra para ele, Ezequiel, está vendo esse vale de ossos secos? Eles podem reviver de novo? Ezequiel disse, não, Senhor, não pode. Ou então, Senhor, tu sabes. Então vem Deus e fala, Ezequiel, profetiza sobre esse vale de ossos secos, que eles vão reviver. Queridos, muitas vezes nós não temos fé nem para... Eu nem vou, nem está vindo na minha mente agora algo assim, tão pequeno, para que a gente faça de repente no nosso dia a dia. Vamos dar um exemplo. Eu quero ir para os Estados Unidos no final do ano. Mas para eu ir para os Estados Unidos no final do ano, para poder conhecer e tal, o tio Sam, né? Eu tenho que começar já, de repente, juntar um dinheiro, comprar uma passagem, fazer alguma coisa. Mas às vezes, queridos, a minha fé é tão pequena que eu já olho para esse meu objetivo, eu olho para esse meu sonho e eu não tenho coragem de dar o primeiro passo. Quem está me entendendo, diga amém. Imagine se chega Deus em você hoje e em mim e fala, profetiza, vai ali em cima, ali no Campo Santo, ali no cemitério, viu? Vai ali e começa a andar no meio do cemitério e começa a levantar a mão e começa a profetizar. Rapaz, eu vou falar, Deus, sinto muito, mas eu não vou, porque quem tem fé para isso, levanta a mão. Está vendo? Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, era muito difícil para esse homem poder chegar no meio daquele vale de ossos secos e profetizar sobre aquele vale. Mas Deus ele foi direcionando o profeta. Olha, faça assim, faça assado, levante a sua mão, profetize, porque os ossos vão reviver. Vai nascer pele, vai nascer carne, vai nascer nervo, vai ter sangue, vai ter cabelo, vai ter tudo, porque a Bíblia diz que aqueles ossos, queridos, estavam o quê? Sequíssimos. Não tinha mais o que fazer, não tinha vida. Mas vem o profeta. E a Bíblia diz que ele estende a mão e ele profetiza. Deixa eu dizer algo para você, para me começar a pregar já nessa noite. Eu não sei qual é o problema, não sei qual é a dificuldade, não sei qual é a luta que você está passando, mas apenas profetiza, porque naquele dia não tinha jeito, naquele dia não tinha o que fazer, mas a Bíblia diz que o homem de Deus profetizou e tudo começou a acontecer da forma e do jeito que Deus tinha falado. Então veio os tendões, veio carne, veio pele, e a Bíblia diz que este grande exército que era ossos, a Bíblia diz que se colocaram de pé. Se colocaram de pé. E Deus continua dizendo, olha, agora profetiza aos quatro cantos, ou aos quatro ventos, e diga, venha Espírito. Profetiza e diga, venha Espírito. E o profeta fez isso. Queridos, olha como que é interessante, e é sobre isso que eu quero dizer nesta noite. É sobre a presença do Espírito Santo
em nós. A presença do Espírito Santo em nós. A Bíblia diz que o profeta fez tudo aquilo que Deus tinha orientado que ele fizesse. Ele fez. E a Bíblia diz que aquele grande exército, quando chegou a pele, chegou a carne, chegou tudo, eles se colocaram de pé. Mas faltava uma coisa: o Espírito. Repita comigo: Espírito. Sabe, queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo que nós estamos passando, nessas lutas, que a gente está passando hoje, com tudo que vocês têm visto aí na internet e coisas parecidas, estão dizendo que depois do carnaval chega mais uma peste. Dizem que já está por aí, mas dizem que vai chegar depois do carnaval, porque se falar que já está acontecendo agora, então aí não vai ter o carnaval, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Então vamos segurar um pouco essa notícia, para que depois a gente fale, para que depois a gente conte. Queridos, antigamente todas as notícias, ou a maioria das notícias, chegavam só pela televisão. Só pela televisão. Hoje você tem aí na tua mão um smartphone, e quando a gente sabe usar isso aí, é uma ferramenta poderosa. Então a gente consegue, de repente, antecipar algumas coisas que estão por vir, ou que estão para vir, ou que estão para chegar. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, nós já estamos ouvindo dizer que de repente vai vir aí mais uma cepa, não sei se é do Covid, ou de quem que é, mas está chegando alguma coisa aí. Mas naquele dia, naquele momento, aquele vale de ossos secos não tinha o que fazer, não tinha vida, não tinha condição, não tinha... Mas só foi dada uma ordem: ei, profetiza. Repita comigo: profetiza. A igreja de Deus precisa profetizar. A igreja de Deus precisa acreditar, o povo de Deus precisa confiar. Aquele homem acreditou, ele confiou, levantou as mãos e fez tudo o que estava sendo direcionado para fazer. A pergunta que eu quero fazer para você: você está fazendo tudo aquilo que você tem sido direcionado para poder você fazer? Você tem feito? Você tem realmente acreditado? Entenda que quando aquele homem faz ali a oração, os corpos se colocam de pé como um grande exército. Mas um grande exército sem a presença de Deus não é nada. Um grande exército sem o Espírito de Deus não é nada. Então muitas vezes você está hoje aqui olhando para mim, que esse olhão aí eu pregando aqui, mas muitas vezes você está aqui dentro da igreja e você está vazio. Você está andando, você está caminhando, tem tendão, tem carne, tem pele, está até de pé. Mas se nós não tivermos o Espírito de Deus em nós, de nada adianta. E o engraçado é que, vocês viram que eu fui pedindo para vocês repetir, né? E qual foi a palavra que vocês repetiam comigo? Qual foi? Espírito, glória a Deus. Só que tem dois tipos de espírito. Tem o espírito homem, alma, e tem o Espírito de Deus. Quando o profeta profetiza e pede para que o Espírito venha sobre aquele pessoal, então é o espírito humano que chegou ali. Se levantaram, se colocaram de pé, mas aquele que nos move, aquele que nos faz caminhar, aquele que nos faz vencer, não tinha chego ainda, que era o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, querido, está hoje aqui, ele está nesta noite aqui. Queridos, mas está na hora de eu e você entendermos que somente com o meu espírito, com a minha alma, com o meu desejo, com a minha vontade, com a minha força, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir caminhar. Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando Jesus volta, que ele é assunto aos céus, ele disse: olha, eu vou, mas eu vou enviar um outro que é igual a mim. E ele vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos.
sobre isso, igreja. Não é somente fazer parte de um exército que está de pé, mas chamados do exército dos mortos-vivos. Estavam mortos, recebeu ali uma palavra, se colocaram de pé, mas faltava ainda alguma coisa. O que falta para mim? O que falta para você nesta noite? Pode estar chegando aí esta doença nova, mas uma coisa, nós temos que nos preocupar muito mais do que essa enfermidade, do que essa doença que está chegando. Nós temos que nos preocupar, sabe por quê, queridos? Que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E essa deveria ser a minha preocupação e a sua preocupação. Esse ano, 2026, tem Copa do Mundo, tem Carnaval, que a gente não vai, graças a Deus, né? Tem eleição no final do ano. Ah, meu Deus, mas o que vai ser? Como que vai fazer? Queridos, se a igreja soubesse. Se nós soubéssemos o poder que tem a oração do povo de Deus. Mas sem a presença nós não vamos em lugar nenhum. Sem a presença nós não vamos fazer nada. Nós não podemos fazer nada porque é o Espírito de Deus que move. É o Espírito de Deus que nos dá o quê? A autoridade para poder fazer. E quando a gente vem para a Bíblia, em vários momentos a gente vê ali a ação do Espírito Santo. Então nós precisamos, queridos, sim, buscar a presença do Espírito Santo. Pastor, mas eu não oro em língua. Orar em língua é uma coisa. E ser cheio do Espírito Santo de Deus é outra coisa. Coloca no telão para mim, por favor, livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. Para a gente poder começar a entender nessa noite. Olha o que diz lá. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia o que sobre a face da terra? Trevas sobre a face do abismo. E quem que estava lá? E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Versículo 3. Então Deus disse, haja luz e houve o quê? Eita glória, quem está me entendendo, diga amém. Queridos, o Espírito Santo, ele precisa estar no lugar aonde é o quê? Onde há uma dificuldade, onde há luta, onde você não pode fazer, onde você não pode resolver. Queridos, sobre toda a terra havia o quê? Escuridão, havia uma desordem muito grande, mas a mesma Bíblia diz também que o Espírito Santo estava lá, o Espírito de Deus estava lá. E quando Deus disse, haja luz, o que é que houve? Luz. E o Espírito Santo, ele é representado por várias, pelo fogo, pela água, pela luz, como pomba. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, mesmo no caos, mesmo no problema, mesmo na confusão, o Espírito Santo estava lá. Ele estava lá. Mais um aí só para a gente poder ver. Gênesis 2, 7. Isso eu estou mostrando para que você possa entender. E para que você saia daqui nesta noite cheio do Espírito Santo. Gênesis 2, 7. Está lá? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego do quê? O que é esse fôlego de vida, querido? Deus soprou no homem o fôlego de vida. Mas aí, está lá ainda. E o homem se tornou o quê? Um ser? Esse fôlego de vida que Deus soprou nesse homem aí, é o mesmo que soprou no vale de ossos secos. Quem está me entendendo, diga amém. Então aí é só para o homem viver. É para o homem estar vivendo, caminhando, andando pela terra. Mas o Espírito Santo é uma outra coisa. Muitas vezes você tem o fôlego de vida dentro de você, para você viver, para você respirar, para você poder caminhar, mas o Espírito Santo é uma outra história. Então tem muita gente que está cheio de fôlego de vida, e fôlego de vida talvez somente para esse tempo, fôlego de vida talvez somente para essa terra, está achando que está tudo bem, está achando que está tudo certo, mas não está. Fôlego de vida é uma coisa. E fôlego de,
para receber realmente a presença, a graça, o poder de Deus, é diferente. Então nós precisamos entender isso nessa noite. Estar vivo, humanamente falando, não significa que eu estou vivo para ir para a glória. Não significa que eu estou subindo com Jesus quando Ele voltar, queridos. Então nós precisamos buscar e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Então olha o tamanho do milagre que aconteceu no vale de ossos secos, um lugar cheio de corpos, melhor, cheio de ossos, né? E a Bíblia diz que estavam sequíssimos, não tinha mais vida, não tinha mais condição, não tinha mais jeito. Olha o tamanho desse milagre, olha o tamanho desse feito, olha o tamanho disso. Mas de nada adianta um vale inteiro de ossos secos se levantar. Não adianta nada você estar aqui nesta noite, talvez muito lindo, muito linda, mas se você não tiver em você o Espírito Santo de Deus. Porque é isso que vai fazer você e eu um dia, quando o céu se abrir e Jesus voltar para nos buscar, a gente sair voando, as roupas ficam e nós saímos voando com Jesus Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos são aqueles que talvez vão subir para morar no céu. Se é que você crê, se é que você acredita nisso. Mas se você não crê e se você não acredita, também não tem problema, porque o céu existe e Jesus, Ele vai voltar. Mas o importante é eu e você, é nós sabermos e nós entendermos. Se Jesus voltar hoje, se nós estamos cheios do Espírito humano ou do Espírito de Deus, para que Jesus olhe para a gente e nos reconheça, e para que o Espírito que tiver em nós testifique com Jesus, testifique com o Espírito do Mestre, e a gente suba com Ele. Então isso é muito importante nós entendermos. Então quando a gente olha para esta passagem, uma passagem muito linda, uma passagem muito abençoada, né? Então, como eu expliquei para vocês, então esta passagem está falando do Israel no tempo da prisão, no tempo que eles eram escravos ali, mas trazendo hoje aqui para a nossa realidade, pegando essa mesma leitura e trazendo para a nossa realidade. Estavam todos mortos, agora estão todos vivos. O importante, querido, eu vou dizer aqui, vão até dizer porque eu estou gordinho, já vou me defender já, né? Então o importante, é muito bacana, é muito bom, né? A gente ir para academia, e quando eu digo a gente, dá até a impressão que eu estou indo, mas não estou por enquanto, tá? Mas o mês que vem agora aí Nós já começou fevereiro, né? Ah, não, então é esse mês agora de fevereiro, se Deus quiser, e Ele quer, Deus quer, é eu que não quero, é eu que não vou, né? Mas Deus sempre quer. Então, muitas vezes, querido, não adianta a gente ir para a academia e malhar, e andar de bicicleta, e correr, e subir no monte, e jejuar, e fazer promessa, e fazer voto, e depois não cumprir. Teve um ano aí que eu fui 30 dias na academia. Cheguei lá, até já paguei antes, falei, eu vou pagar para mim não perder o dinheiro, fui 30 dias. Mas depois aí que passou o pacote, eu acabei não indo de novo. Aí eu pergunto para você, querido, a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. Então, quando olham para mim assim, até acham que eu estou vivo. Quando olham para mim, até acham que eu estou bem. Mas talvez se eu não queimar um pouquinho das gordurinhas ruins, e não caminhar, e não fazer a minha parte, vai chegar um momento que vai dar ruim. Chega um momento, queridos, que não vai dar bom, mas eu sei que eu não estou fazendo aquilo que é certo. Eu sei que eu deveria ir, mas eu não estou indo. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos até na igreja. A gente até vem na igreja. A gente até está vivo. Mas a pergunta é, você está vivo, mas você está salvo? Ah, pastor, eu acho que sim, porque... Mas por que o quê? O que você tem feito? De que maneira que você tem se comportado? Qual é o seu comportamento? Quais são os seus pensamentos? Como você tem tratado a tua esposa, teu marido, teu pai, a tua mãe, teus filhos? Como que você tem tratado? Como que nós temos tratado, queridos? Porque se nós não estivermos em acordo com as coisas de Deus, e eu sei, queridos, que a gente não é santo,
Não. Embora precisamos sermos santos. Sede santos porque eu sou. É isso a Bíblia diz. Mas a gente acaba num... O Adão, todo dia de manhã, ele quer voltar de novo. Né? O velho homem, ele quer voltar de novo. Nos batizamos, entregamos a nossa vida para Jesus, mas muitas vezes, queridos, eu até entendo quando a gente está errando o alvo, quando a gente está errando o caminho. Mas tem gente que não está errando. Tem gente que faz porque quer. Tem gente que é ruim porque gosta. Tem gente que é ruim porque acha bonito, querido. Tem gente que acha bonito ser ruim. Tem gente que acha bonito ser sem educação. Oh, os visitantes me perdoam, viu? Depois eu vou até no final, eu vou melhorar. Tem gente que acha bonito isso, está indo para o inferno, querido, de limusine. Mas a Bíblia está dizendo que aquele exército foi colocado de pé. Mas tinha somente ali o fôlego da vida humana. Mas você e eu, nós precisamos do fôlego de vida espiritual. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E isso não começou agora, sempre foi assim. A gente vem para o Velho Testamento, e a gente vai ler daqui a pouco aqui. Quando o povo ia para a guerra, o que ia na frente deles para poder vencer a guerra? A Arca da Aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança, o que carregava a Arca da Aliança? A presença de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E nós achamos que hoje mudou, nós achamos que hoje está diferente. Ah, eu não tenho a presença de Deus, mas está tudo bem. Ah, eu não sou cheio do Espírito Santo, mas tudo bem, eu estou vivo. Mas você está vivo até quando? Porque a nossa vida, ela é finita. Mas existe uma vida que é infinita. E essa vida não é para essa terra, não é para esse momento, não é para agora, mas é para quando Jesus voltar. Quem está me entendendo, diga amém. Uns dizem que vai reformar aqui tudo e vai ficar aqui por 1000 anos e isso e aquilo. Essa é uma outra história. Outros dizem que não, que vai direto para o céu, vai morar com Jesus. Queridos, eu não estou nem preocupado com isso. Se é aqui na terra ou se é no céu. A minha preocupação é andar do lado de Jesus de manhã. Acordar com Jesus, ver Jesus, poder, sabe? E o pecado da minha carne, sabe? Não ter mais problema. Não me impedir mais de ver Jesus, de ver o Mestre. Então é isso que nós precisamos entender. Que muitas vezes um corpinho bonito, né, e tal, é isso e aquilo, e puxar ferro lá na academia, maravilha, legal, mas isso é ótimo. Mas só isso não basta, queridos. Embora, preste atenção nisso, embora nós precisamos o quê? Cuidar do templo do Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. Temos que cuidar do templo. Mas tem muitos templos tão bonitos, mas tão vazios das coisas de Deus. E tem alguns templos aí que estão fora de forma, igual eu assim. Não estou dizendo para vocês que estou cheio. Eu creio que estou. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o importante, queridos, é nós entendermos que não basta só ter o fôlego da vida humana, mas nós precisamos ter o quê? O poder, a graça e a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. E Jesus lhes disse, outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Próximo. E havendo dito isso, fez o quê? Soprou sobre eles e disse-lhes, recebam quem? Oh, vocês estão de brincadeira comigo. Espera aí, queridos. Se os discípulos de Jesus, se os apóstolos de Jesus, irmã Elaine, precisou do Espírito Santo para poder fazer a obra de Deus sobre a face dessa terra, imagine eu e você, se nós também não precisamos do Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. Então eles estavam reunidos ali, Jesus entrou, não sei se foi para a porta, para a parede, para a janela, eu sei que Jesus entrou, porque ele não precisa de porta, de janela, ele simplesmente se materializa. E eu creio que ele está hoje aqui nesse lugar, na pessoa do Espírito Santo. Porque ele disse que ele ia, mas ia deixar um outro que era igual.
Então eu creio que o Espírito Santo está aqui, disposto, disponível, à disposição de quem quiser nesta noite, sabe o quê? Abrir o coração e dizer: Espírito Santo, vem morar em mim, porque realmente eu preciso. Então os apóstolos, os discípulos de Jesus, precisaram esperar Jesus vir e dizer: olha, recebam o Espírito Santo. E assoprou sobre eles a unção, a graça, a presença do Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito. E aí saíram para poder fazer a obra e saíram para poder trabalhar. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós queremos trabalhar na obra do Senhor. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa na igreja, mas a pergunta é: você já está cheio do Espírito Santo do Senhor? Porque quando você está cheio, você sai transbordando. Quem está do seu lado acaba até falando: mas tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente nela. Já aconteceu com vocês? Eu quero trazer aqui um breve testemunho. Lá atrás, há mais de 20 anos, quando nós nos convertemos, eu me lembro que eu saí, pastora Márcia e eu, pastor Pedro, que hoje é um jovem, né? Nós saímos para poder jantar. Paramos numa lanchonete, não vou me lembrar onde foi agora, mas eu lembro que a gente estava sentado assim, num salão, e sentamos numa mesa no canto. E aí veio um morador de rua, aborrecendo todo mundo das mesas. Todo mundo. E dava a impressão que ele nem queria comer, mas ele queria mais, sei lá. Veio essa pessoa incomodando todo mundo. Incomodou um, incomodou o outro, tal. Aí o dono do restaurante veio e tentou tirar ele para fora, tal. E ele foi, voltou de novo. Aí veio acabou invocando com a galera que estava numa mesa do nosso lado assim. E ele estava de costa para a gente. E eu estava em espírito de oração na mesa. Não levantei, não subi na cadeira, não levantei a mão, não orei, nada disso. Só estava em espírito de oração. Eu falei: pai, poxa vida, em nome de Jesus, que não vem aqui aborrecer a gente aqui. Aí ele estava assim, aborrecendo a galera da frente. A hora que ele virou e olhou para mim e falou: opa, aqui não. Voltou e foi embora. Ah, o pastor Pedro está contando isso aí para dizer que ele é o cara, que ele é ungidão de Deus, que ele é cheio de Deus. Não, eu estou dizendo para você, sabe por quê, queridos? Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque você não pode ver. Talvez você não pode sentir, porque naquele dia eu não estava sentindo nada. Dizer para você que eu estava sentindo uma unção de Deus, que eu vi um vento, eu não vi nada, nada. Simplesmente eu estava falando: Senhor, por favor, né? Estou aqui com a minha família, né? Pede para esse moço aí. Se ele quiser alguma coisa, nós vamos até pagar para ele, não tem problema. Mas se for só para poder incomodar, então que bata em retirada, em nome de Jesus. Ele só virou e falou assim: opa, aqui não. Agora não sei se a minha cara é muito feia, ou porque o poder de Deus que estava ali nos guardando e nos cercando era muito maior, queridos. Então não tenham medo de orar, não tenham medo de buscar e não tenham medo de pedir a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não tenham medo, porque nós precisamos disso, nós dependemos disso. Nós dependemos disso. Então os discípulos, vocês viram ali, esperou Jesus chegar, ressuscitou, depois de alguns dias chegou e falou: agora vocês podem ir, sejam cheios do Espírito Santo. Né? E para a gente continuar, tem mais coisa aqui para a gente poder entender, e é muito importante eu ler e falar sobre isso, por quê? Para a gente poder entender, para a gente poder ver. Né? Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Vai entendendo, vai pegando, vai digerindo isso aí. Eu e você, nós precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala com a igreja. Ele direciona a igreja, ele mostra os caminhos. Quem tem ouvidos, ouça o que o diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então lá, volta lá, é isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o diz para quem? Para quem que ele disse? Para as igrejas. Quem é a igreja? Faz assim para me ver.
Ei, queridos, o Espírito Santo ainda continua falando, ainda continua ministrando na minha vida e também na sua vida. E foi assim com as 7 igrejas do Apocalipse. Se você for em Apocalipse ali, continuar lendo dali para frente, tem 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, né? Que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, para 7 igrejas, no final de cada carta, estava escrito aquilo ali, ó. Quem tem ouvidos, o quê? Ouça. Quem está me ouvindo aqui nesta noite, diga amém. Só que ouvir e escutar é bem diferente. Talvez você até está me ouvindo o que eu estou falando, mas você vai escutar o que eu estou te dizendo e vai fazer o que nós estamos aprendendo aqui nessa noite? Esta é a diferença. Essa é a diferença. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Beleza, show de bola. Mas você está escutando, você vai escutar, você vai fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos falando. Então, esta é a grande diferença, irmãos. Porque, veja bem, naquele tempo, vamos pegar até, sei lá, 50, 60, 100 anos atrás da igreja. Talvez não tinha a facilidade que eu e você, nós temos hoje para poder ouvir a palavra. Você ouve a palavra aqui aos domingos, você ouve as segundas-feiras de estudo bíblico, na oração, nas terças nós estamos aqui, você tem aí o seu telefone, você consegue colocar pregação, você consegue fazer de tudo. E nós temos aqui na nossa cidade um conselho de pastor, você sabe disso. E eu costumo dizer que eu converso com pastores, querido, quase todos os dias. Nunca houve uma geração de crente tão desobediente como existe hoje. Nunca houve, queridos. Mas eu também sou crente, viu? Não vai achar porque eu sou pastor também que eu estou... Não. Eu me coloco no meio. Mas nós precisamos voltar a ouvir a voz do Espírito Santo, porque se Jesus volta, a gente fica. E do que adiantou? A gente vir para cá, casar, dar-se em casamento, noivar, namorar, apresentar as crianças, levar as crianças para a escolinha, se nós não estamos realmente com o nosso coração e a nossa mente aberta para poder ouvir a voz do Espírito Santo e mudarmos de vida e transformar, querida, a nossa vida através disso. Do que adianta? Do que adianta? Nós temos que pensar 10 vezes para você falar com o líder, para você falar com o pastor que está aqui no altar, porque de repente ele se sente ofendido, de repente ele se magoa, e de repente você vai um mês explicando. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Mas eu não estou dizendo com isso que eu sou o melhor cara, que também sou muito fácil de lidar. Não sou não. Mas o que eu estou dizendo nessa noite é que nós precisamos entender, e que nós precisamos compreender. E se nós não estivermos o Espírito de Deus em nós, nós teremos muitas lutas e muitas dificuldades. Pastor, mas como que eu faço para ter o Espírito Santo? Pastor, mas é muito difícil? Não é muito difícil não, querido. Não é muito difícil não. E onde o Espírito de Deus está, existe mudança de vida. Onde o Espírito de Deus está, existe transformação. Aonde o Espírito de Deus está, existe vitória. Coloca para mim aí, Josué capítulo 3, versículo 14. E eu já estou caminhando para o encerramento dessa noite. Eu quero orar pela tua vida, você que está aqui. Muitas vezes você que está afastado dos caminhos do Senhor. Muitas vezes você que está em dúvida, você que está com medo, você que não está conseguindo orar. Isso significa, querido, que nós precisamos, você precisa de quê? Da presença do Espírito Santo. Olha lá, então eu disse para vocês que quando o povo de Deus de Israel lá atrás, eles iam para as guerras, o que ia na frente era a Arca da Aliança. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança iam adiante do povo, próximo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas,
porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita. Vamos ver o próximo. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar Araba, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de onde? De Jericó. Vocês estão entendendo? Imagine. Vamos caminhar um pouco aqui, andar aqui uns 50, 60, 70 quilômetros. Rio Tietê, Rio Piracicaba. Cara, o negócio é grande demais. E eu nado bem, eu sou um peixe debaixo do chuveiro. Debaixo do chuveiro eu nado muito bem. Nas águas do rio eu não arrisco muito não. Então imagine um homem cheio da presença de Deus, Malaca. Um homem cheio da graça. Embora isso não precise mais acontecer. Aconteceu naquele momento que eles tinham que passar o quê? Para o outro lado. Eles tinham que passar para Canaã, para a terra prometida. E a Bíblia diz que o rio Jordão estava o quê? Transbordando. Então vinha ali os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança, o que é que tinha ali? A presença de... Então, eles estavam carregando a presença de Deus. Então vem os sacerdotes e o rio passando. A Bíblia diz, você viu ali, quando eles vieram com a Arca da Aliança, com a presença de Deus nas costas, quando eles colocaram os pés na água, quando molhou os pés do sacerdote, a Bíblia diz que o rio se dividiu no meio. Imagina que é um rio. Falou que era a chuva que nós estamos tendo nos últimos dias nossos aqui. É um pouquinho de chuva, você vê aí as ruas alagando tudo. E vem um homem carregando a presença do Senhor. Coloca os pés sobre as águas e o rio para. A parte de baixo continua e a parte que está vindo de cima para poder descer, para. Formou um grande paredão, e o povo de Deus passou andando em terra seca. Isso não mudou, queridos. Muitas coisas não acontecem na minha vida, e muitas coisas não acontecem na tua vida hoje, porque nós precisamos carregar a presença de Deus. Nós precisamos carregar o quê? A glória de Deus. Quem tem a presença de Deus, faz assim para mim. Queridos, se você tem a presença do Senhor, grandes coisas estão por vir nesse ano de 2026 para você. Grandes coisas estão por vir, mas não adianta nós ressuscitarmos no vale de ossos secos. Não, nós precisamos estar sim, talvez no vale, ressuscitarmos ali, mas pedirmos a graça de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus em nós. Para a gente poder encerrar, eu não vou nem colocar, eu vou só explicar para você. Seguindo esse mesmo raciocínio aqui, da Arca da Aliança, houve um tempo que o povo de Israel precisava vencer um povoado, um exército chamado o Exército de Ai. E eles também tinham a Arca da Aliança, e a banda pode subir. Eles tinham a Arca da Aliança, a presença de Deus estava no meio do povo de Israel. Eles foram pelejar, eles foram guerrear contra o povo de Ai, mas a Bíblia diz, isso aí está em Josué capítulo 7, versículo 15, você pode ver na tua casa depois. E a Bíblia diz que quando eles vêm para poder guerrear contra o povo de Ai, eles tinham a Arca da Aliança, eles vieram com a arca, mas eles perderam a guerra, mas eles perderam a batalha mesmo carregando a presença de Deus. Mesmo com eles perderam, mas pastor, por que eles perderam a guerra? Porque há dias atrás dessa guerra, Deus tinha dado uma ordem para eles, vai, luta contra o povo de Rio Claro, um exemplo, e não traz nada de lá, não peguem nenhum despojo, não peguem nada. E tinha um camarada lá no meio, chamado, até marquei aqui para não esquecer o nome dele. Aqui, Acã. Aí vem Acã e trouxe algumas coisinhas
Quem está me entendendo o que eu estou falando, queridos? Muitas vezes nós aceitamos a Jesus Cristo, nós já mudamos de vida, mas nós nos convertemos, nós aceitamos o Senhor Jesus, mas quando nós saímos do mundo, ao invés de nós deixarmos tudo no mundo, a gente ainda traz algumas coisinhas com a gente. Quem está me entendendo, diga amém. Olha, eu aceitei Jesus, mas eu ainda gosto muito de ouvir música do mundo. Eu aceitei Jesus, mas eu gosto muito ainda nas madrugadas e... O povo de Israel perdeu a guerra, porque no meio do povo existiam algumas coisas escondidas. Então, se você não quer perder a guerra para Satanás, se você não quer perder para o inimigo, arranca tudo que está escondido na tua vida, arranca tudo que está escondido na tua casa e se encha da presença do Senhor, se encha da glória de Deus, para que você possa vencer. Então Israel voltou para casa derrotado, porque existia algumas coisas escondidas no meio. Quando eles voltam para casa derrotados, Deus revela para Josué: Josué, tem coisa errada, tem coisa escondida no meio. Acã está amaldiçoando o povo. Porque ele desobedeceu e ele pegou despojos que não era para ter pego. Quem está me entendendo, diga amém. Então vem Josué, chama Acã, tira todos os despojos, faz o acerto de conta com Acã e volta de novo. E quando Israel volta de novo, sem nada escondido, sem nada maquiado, a Bíblia diz que Israel vence a terra de Ai. Eu tenho para dizer para o teu coração nesta noite, meu querido, minha querida. Se você quiser vencer o inimigo, o teu coração, a tua mente, tem que estar em limpos, tem que estar em puros, tem que ser somente do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que tem o coração limpo, aquele que tem a mente limpa, aquele que fechou realmente com Jesus Cristo, pode ter certeza que Ele vai cuidar de você. Porque como a arca da aliança ia na frente, hoje a presença de Deus também vai na tua frente, tirando todas as pedras de tropeço do teu caminho. Mas você só precisa crer, você só precisa acreditar. Pastor, mas está muito difícil, pastor. A minha vida está pior do que o vale de ossos secos. Beleza, tudo bem. Mas Deus é maior do que o teu problema. Deus é maior do que a sua luta. Então para de falar para Deus e reclamar e dizer que Deus não pode mais fazer, que Deus não pode te ajudar. Deus pode fazer, Deus pode te ajudar. E eu creio que pode ser hoje. É você abrir o seu coração e deixar Ele fazer. E deixar Ele te ajudar. Pastor, mas eu já lutei tanto na minha vida, para mim parece que nada dá certo. Ei, Acã, tira os despojos que você está escondendo. Tira aquele pecado, tira. Joga fora. Deus só está esperando isso para fazer você de um grande vencedor. O mesmo povo, o mesmo lugar, a mesma guerra. O povo de Israel vai e perde a batalha. Mas a Bíblia diz que quando tira o pecado que Acã estava guardando, eles voltam de novo no mesmo lugar, contra o mesmo povo. E venceu a guerra. Olha aqui para mim um pouquinho. Olha aqui, ó. Deixa eu falar, eu quero profetizar. Talvez você até hoje estava lutando e já voltou uma vez, já voltou duas e não estava vencendo. Mas eu quero dizer para você que se você hoje tirar esse despojo que está atrapalhando a sua vida, e muita gente, viu, queridos, não é pecado não é pecado, não, tem pessoas aqui que talvez está sofrendo, e não é porque você está pecando, e não é porque você está no erro não, sabe o que está travando, sabe o que está amarrando a bênção? É porque você não está mais confiando
você não está mais acreditando, você não está mais carregando a glória de Deus. Carregue a glória, carregue a presença de Deus com você, porque eu tenho certeza que quando você chegar, por onde você for e por onde você passar, Deus vai ser contigo. Deus vai ser contigo. Se coloca de pé nessa noite como guerreiro, como vencedor, como aquele que está deixando todo o despojo para trás a partir de hoje. Todo o despojo. Eu quero que, até que o conjunto louve, se você quiser colocar a mão no seu coração, fique bem tranquilo, mas eu quero que você faça uma oração nesta noite, pedindo a presença do Espírito Santo na tua vida. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo nessa noite, para poder pelejar, para poder guerrear essas guerras que eu tenho perdido.